formas geométricas em cores fortes se movem. Cortadas por linha branca, se transformam em ondas. Programa especial em branco, no fundo vinho, acima e abaixo do nome, Ondas Coloridas. Olá, começa agora o programa especial. O programa de hoje tem o cinema como tema e foi todo gravado em Cuba. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. Fique com a gente. Nesta edição do programa especial, vamos conhecer o projeto Tocando a Luz, de audiodescrição cinematográfica, conversar com o cineasta Fernando Pérez e com Francisquito, que participou de um dos filmes dele e tem síndrome de Down. O projeto Tocando a Luz promove sessões de cinema com audiodescrição. Os responsáveis pelo projeto sempre convidam alguém ligado ao filme para falar antes da projeção. Eu gostaria que Fernando viesse aqui comigo para apresentar para nós José Martí, o Olho do Canário. Auditório. No palco, 3 homens em pé. Um deles segura uma bengala longa. Muito obrigado. Bom dia. Estou muito feliz de compartilhar com vocês, pela segunda vez, esta atividade que eu considero uma das mais belas. No hall do cinema. Eu sou Jorge Gonzalez Frometa. Sou formado em comunicação social e desde 2011 tenho este projeto, chamado Tocando a Luz, que se baseia na audiodescrição de filmes cubanos. Tenho a grande sorte de trabalhar no ICAIC, Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográfica, e tenho a possibilidade de aproximar de alguma forma o cinema a estas pessoas. Os primeiros filmes exibidos no Cineclube Tocando a Luz eram comédias cubanas da década de 80, que eram muito relaxantes e muito boas. Exibimos com audiodescrição aproximadamente 60 filmes. Começamos pelos clássicos, os primeiros filmes feitos quando o ICAIC foi fundado, até filmes do ano de 2013. Nós incorporamos o sistema de audiodescrição aos filmes de uma forma bem estruturada. Fazemos um roteiro de audiodescrição de modo a não interferir no filme como tal, para que ele chegue realmente como todos nós o assistimos. Tudo isso começou aqui em Havana, Cuba, pois eu tive uma experiência há aproximadamente 12 anos com o filme argentino do realizador Jorge Dizelo, chamado Enfim o Mar. Tivemos uma primeira exibição com audiodescrição e eu fiquei muito impressionado. Aquilo me fascinou tremendamente. Eu conversei com as pessoas que tinham ido, pessoas cegas que tinham assistido a exibição. Eu falei com elas ao fim da exibição e eu me propus a, de algum modo, criar sistematicamente um espaço para elas. Imagens do filme El Ojo del Canário. Sala de aula. Professor bate com uma palmatória nas mãos de um menino em pé. Apesar del dolor del reglazo, Martí não responde. Esse cineclube tem um propósito de socializar. É um projeto de socialização. Isso porque, com o método de audiodescrição, a pessoa cega não é quem é convidada, mas sim quem convida. A pessoa ciega não é el invitado, sino que él es el que invita. Invita a su familia, invita a sus amigos. Convida a família, convida os amigos, os vizinhos, a esposa, os familiares. Eles podem ir ao cinema e dar opiniões sobre os filmes, sobre o que ouviram, e podem dar opiniões de um modo muito individual, não a partir do que outros lhe disseram, mas com sua própria experiência podem realizar isso e ter uma participação maior na sociedade. Não opina a partir de lo que outro le dijo, sino de por su propia experiencia poder llevar a cabo y tener una mayor participación en la sociedad. Na plateia. Meu nome é Jorge. Eu sofro de retinose pigmentar e tenho baixa visão. Gosto muito de cinema e com esse método eu posso ouvir e interpretar melhor os filmes. Além disso, minha mulher também me acompanha em outras oportunidades e ela lê os filmes para mim. Mas agora eu tenho a possibilidade de ouvir e compreender melhor esta arte da qual eu sempre gostei. Comprender más este arte que a mí siempre me ha gustado
Nós fomos juntos a festivais de cinema latino-americanos, franceses, brasileiros. Gosto muito de cinema brasileiro. Enfim, nós compartilhamos todas as atividades da vida comum e isto é uma forma de distração. Realmente é um lugar agradável, com uma tela grande. E nós nos motivamos, nos arrumamos, saímos de casa e rompemos com o cotidiano. Por isso nós, cubanos, gostamos de cinema. Por isso nos gusta o cinema a los cubanos. Sou Marisela. Eu sou a Maria Esther. Gosto muito de vir ao cinema, pois ajuda muito a nós, os cegos. Mando um beijo grande para o Brasil, para todo mundo do Brasil. Sou Eugênia Gonçalves. Meu nome é Eugênia Gonçalves. Atualmente, estou totalmente cega. Gosto muito da atividade do cinema com audiodescrição, pois eu sempre apreciei o cinema. Filmes, televisão, sempre foi do meu agrado. E esta é uma forma de interpretar bem os filmes e saber todo o conteúdo. Interpretar bem as películas, saber bem todo o conteúdo. Meu nome é Juan Pablo. Meu nome é Juan Pablo. Estou casado com ela há 44 anos. Eu a conheci já como deficiente visual. Nós nos apaixonamos e estamos casados há todo esse tempo. A partir desse momento de seu acidente, a partir do momento do acidente dela, nós lutamos juntos a vida toda e compartilhamos todos os momentos agradáveis. Inclusive este maravilhoso programa de luz, que nos dá a possibilidade não somente de ver filmes em família, mas também de interagir com os próprios realizadores dos filmes, que às vezes vêm e comentam as vicissitudes e tudo aquilo que dá sentido ao filme. E todas as coisas que sentido que lhe dão à película também. Eu me chamo Randabel Puente Martínez. Eu sou Randabel Martínez. Eu sempre ajudo a minha avó. Fico sozinho em casa com ela. Ela passou a vida toda cega e faz de tudo. Eu sempre acompanho nas atividades da ANSI. Ela sempre participa, nunca deixa de participar e é muito ativa. Imagens do filme El Ojo del Canário, Velas Acesas, Mulher Sentada. Doña Leonor conversa com don Mariano Martí. Meu nome é Guillermo Rodrigues Llerena. Meu nome é Guilhermo Rodrigues Llerena, secretário de Cultura Provincial da ANSI, em Havana. Sou uma pessoa deficiente visual, categoria cega total. Acredito que entre as coisas mais importantes que a Associação de Cegos conquistou em Cuba, especificamente em Havana, foi este projeto de cineclube, Tocando a Luz. Este projeto del cineclube Tocando a Luz. Ele nos permite apreciar essa manifestação artístico-cultural que é o cinema. Artístico-cultural que é o cine. Sem dúvida alguma, podemos dizer que apreciamos o filme. Isto é, compreendemos o drama, compreendemos as cenas. Por mais complexo que seja o filme, ele chega até nós, digamos assim. As cenas, por complexa que seja a película, nos chega, podemos decirlo assim, nos chega realmente e podemos interpretá-la. Ele realmente chega até nós e podemos interpretá-lo, o que sem dúvida alguma nos ajuda como pessoas a nos integrar à sociedade e adquirir um nível cultural muito mais elevado. Integrarnos à sociedade, adquirir um nível cultural muito mais elevado. Imagens do filme El Ojo del Canário, sala de aula, aranha sobre uma mesa, crianças correm. Dentro de la caja de Fermín hay varias arañas que liberadas comienzan a salir, provocando una gran algarabía. Meu nome é Jorge Ruvalo. Apresento deficiência, sou surdo-cego. Tenho audição já muito baixa, mas a audição que eu tenho me permite ouvir. E minha audição, desde que eu tenho um aparelho auditivo, minha percepção, minha audição permite que eu continue apreciando essa arte magnífica. Minha audição, partindo de que tenho um equipo auditivo, mi percepción, mi audición me lo va a permitir y voy a seguir disfrutando de esta magnífica obra. Estou muito contente com este projeto. Desde que eu era pequeno, sempre gostei de cinema. Mas, quando comecei a perder a visão, vi que o cinema para mim era algo impossível. Já não era algo que eu podia realizar. A partir do início deste projeto, Tocando a Luz, eu percebi da primeira vez que vim ao cinema que novamente o horizonte estava se abrindo para mim. Não só para mim, mas para todas as pessoas cegas e de baixa visão, pois podíamos assistir aos filmes novamente. Podíamos ver os filmes. Tocando a Luz, pude dar-me conta, en la primera vez que vine al cine,
de que se abría nuevamente el horizonte para mí, y no solamente para mí, sino para todas las personas ciegas y de baja visión, por cuanto podíamos asistir al cine nuevamente. Quando digo ver, quero dizer poder entendê-los plenamente, pois eu acho que o cinema é uma fonte de cultura, não é somente recreação. Ele nos entretém, mas também podemos avançar na nossa cultura. Porque creo que el cine es una fuente de cultura, no solamente una sola cosa que es la recreación. Nos recreamos, pero también podemos avançar em nossa cultura. Imagem do filme El Ojo del Canário. Mulher e rapaz em cena à meia luz. Ela sai e ele senta a uma mesa. Mientras Martí se queda a la luz de la lámpara, contemplando las cajitas de regalos y postales que sus hermanas prepararon con amor. Martí se sienta y se sumerge en un pensamiento profundo. Soy Fernando Pérez, cineasta cubano. Eu sou Fernando Pérez, cineasta cubano. Tenho 70 anos e praticamente, acho que desde os 10 anos, sou apaixonado pelo cinema. Isto é, estou vinculado a essa expressão artística há 60 anos. Esta expressão artística há já 60 anos. E nada, eu não fui a uma escola de cine, me formei também. Eu não frequentei uma escola de cinema. Minha formação é a prática. Já realizei 8 longas-metragens de ficção e muitos documentários. Por que o cinema me interessa? Penso que é a minha forma de me expressar. Acho que através da imagem, os sons e arte audiovisual, eu posso transmitir muitas emoções muito melhor que com a palavra. A imagem, os sonidos e a arte audiovisual, puedo transmitir muitas emoções muito melhor que com a palavra. Por isso estou conversando com vocês hoje. Estou conversando hoje com vocês, mas a minha recomendação é que procurem ver os meus filmes, pois é aí que estou presente de forma muito mais autêntica. Autenticamente. O cine me ha permitido conhecer muitas realidades, não só geográficas. O cinema me permitiu conhecer muitas realidades, não apenas geográficas, de países, outros mundos, mas principalmente aquela geografia muito mais importante, que é a geografia de cada um de nós, nossas formas de ser, nossos comportamentos, nossos modos de enfrentar os conflitos na vida. E eu sempre me he perguntado por que hago cine. Eu sempre me perguntei por que faço cinema. Não é por dinheiro. Eu recebo para fazer isso e me sinto privilegiado. Gosto que me paguem por isso, mas não é esse o meu objetivo. Acho que o meu objetivo é poder me expressar. Então, quando eu encontro atividades como esta em que estamos hoje, aqui no Cinema La Rampa, no centro do bairro de Viedado, em Havana, em um cineclube chamado Tocando a Luz, onde exibimos uma versão preparada para este fim dos nossos filmes para não videntes e para surdos, acho que é um dos momentos, e eu tive vários, de encontro com o público que mais me comove, pois eu sinto aquele impulso do ser humano de vencer todas as barreiras. Invidentes e também a sordos. Creo que é um dos momentos, e he tenido vários, de confrontação com o público que mais me comueven, porque sinto ese impulso del ser humano por vencer todas las barreras. Hoy se está poniendo aquí una película sobre a vida de José Martí, sua infância e sua adolescência. Hoje estamos exibindo um filme sobre a vida de José Martí, sua infância e adolescência. Eu gosto muito desse filme. Quem foi José Martí? É conhecido como o apóstolo de Cuba, pois no século XIX foi quem praticamente nos uniu para que Cuba fosse um país independente, não fosse uma colônia espanhola. A figura de Martí marcou a todos nós como ideário, como pensador, como uma referência. Imagem do filme El Ojo del Canário, Rapaz na Chuva. Fernando também dirigiu o filme Sweet Havana, que retrata o cotidiano de pessoas comuns que moram em Cuba, entre elas um menino com síndrome de Down. Fernando conversou com a gente sobre esse filme. Imagem do filme Sweet Havana. Menino com síndrome de Down abre uma gaiola e coloca dentro um pedaço de pão. Homem estaciona uma bicicleta. Mulher na sacada do sobrado. Fernando fala a seguir. Cada filme é como um filho, mas às vezes a gente tem um filho preferido, por diversas razões. Não é que a gente não ame os outros. Mas se eu tivesse mesmo que escolher qual dos filmes é o mais próximo de mim, teria que dizer com muita convicção que é Sweet Havana. Muito convencido de Sweet Havana. Sweet Havana documental. É um documentário que narra um dia na vida da minha cidade e segue somente através de imagens e sons
Não há diálogos no filme. A vida cotidiana de 8 pessoas. A vida cotidiana de 8 personagens. Entre eles está, bueno, entre elas, uma família composta por um pai, um menino e 2 avós. Eles não moram juntos, mas compartilham a educação desse menino, que conheci no ensino fundamental de uma escola regular. Mas Francisquito tem uma característica, é um menino que nasceu com síndrome de Down. Uma escola primária normal, pero Francisquito tiene una característica, que es un niño que nació con el síndrome Down. Imagens do filme Sweet Habana. Menino com síndrome de Down pega 2 cones de amendoim das mãos de uma senhora e sai correndo por uma rua. Pero que me interessava a mim esta história, não solo Mas o que me interessava nessa história não era só a situação de Francisquito como um menino com síndrome de Down, e sim a relação familiar de amor, de compreensão, de entender quais são os passos necessários para poder entender e manter uma família com essas características. Passos necessários para poder entender e levar adelante uma família com estas características. Me atraía também uma realidade social. Também me interessava a realidade social. Aqui em Cuba, crianças com essas características são atendidas com muita dedicação, não somente em escolas especializadas, mas também em escolas regulares. Também de participação comum, estes niños encontram. Eles encontram um espaço onde podem participar sem se sentir diferenciados de modo algum. A aproximação com Francisquito foi praticamente igual que com o resto dos personagens. Não houve um tratamento diferente. Não houve diferenciação no trato. Eu sempre tratava de que, por supuesto, não miraram. Eu sempre tentava evitar que ele olhasse para a câmera, para dar a sensação de que é a vida. Nós não mudamos nada do cotidiano dele para o filme. O que senti, isso sim, a partir de um momento, é que Francisquito se relacionava muito melhor com a atividade quando seu pai estava presente. Portanto, o pai sempre nos acompanhou. E, por lo tanto, o papai sempre nos acompanhou. E o que sim eu recuerdo é que, a vezes, quando Francisquito mirava a câmera... Me lembro que, às vezes, quando Francisquito olhava para a câmera, eu deixava, porque era uma relação de cumplicidade também com o espectador. Seu olhar era um olhar inocente, espontâneo, limpo, puro, e expressava sua personalidade. O mais interessante é que a Francisquito lhe gostou muito o cine. O mais interessante é que Francisquito gostou muito do cinema, da filmagem, e no final ele repetia os comandos do diretor. Em muitas cenas eu pedia para ele dar os comandos: som, câmera, ação. E ele fazia direitinho. O pai de Francisquito, em uma cena do filme, eles faziam isso muito frequentemente. Costumava mostrar ao filho o céu, as estrelas, o firmamento, a lua. Porque Francisquito gostava, e ainda gosta muito de alturas, de subir em lugares altos. E no terraço da casa, muitas noites ele mostrava e compartilhavam esse mistério que é o céu noturno. Quando eu soube disso, me lembrei da minha infância. Lembrei que meu pai, um carteiro de Guanabacoa, não era cineasta, mas era de uma inteligência e uma sensibilidade muito especial. Ele gostaria de ter sido astrônomo, mas não pôde. A vida determinou que seria carteiro na minha cidade. Mas ele sonhava conhecer outros universos, outras galáxias. E quando eu era pequeno, ele também me mostrava as nebulosas, os planetas, as estrelas. E senti que havia ali uma coincidência muito forte entre a história de Francisquito e essa que eu tinha vivido na minha infância. E senti que aí havia uma coincidência muito forte entre a história de Francisquito e essa que eu havia vivido em minha infância. Imagens do filme Sweet Habana. Sentados à mesa, Francisquito e o pai brindam com um copo d'água. Fomos à casa de Francisquito, onde ele mora com o pai, para saber sobre a participação dele no filme. Na calçada, sentado em uma bicicleta, o rapaz Francisquito levanta o polegar direito. O pai, em outra bicicleta, pedala pela rua com uma bola na garupa. Qual é o seu nome? Francisquito. Francisquito. E quantos anos você tem? 23, meu pai. Eu sou o papai de Francisquito. Eu sou o pai do Francisquito, que tem 23 anos. Vai fazer 24 agora. Que dia? 30 de setembro. 30 de setembro. A relação minha com Francisquito... Minha relação com Francisquito é muito franca, de muita confiança mútua, porque eu confio muito nele e ele confia muito em mim. De muita confiança mútua, porque eu confio muito em ele e ele confia muito em mim. Então ele faz o que ele quer, contanto que me diga onde vai. Sempre e quando que me diga a onde vai.
Quando a mamá morreu, Francisquito tinha 2 anos e meio, nada mais. Quando a mãe dele morreu, Francisquito tinha só 2 anos e meio. Ela morreu de um linfoma tipo Hodgkin, de câncer. Um psicólogo amigo meu me recomendou que eu o levasse para passear bastante. Por isso ia a um camping com ele. No fim de semana íamos para o camping. Isso nos uniu muito. Me iba com ele para o campismo. Sacava campismo fim de semana e nos íamos para o campismo. Então isso nos uniu muito também. Francisquito e o pai continuam pedalando pela rua. Eles param, descem das bicicletas e as colocam na calçada, margeada por grama. A ele gostou muito da película, ele disfrutou muito da película. Ele gostou muito do filme, se divertiu muito. Nós começamos a gravar lá pelas 2 da tarde e terminamos de filmar esta parte lá pelas 2 da manhã. E terminamos de filmar aqui, em este pedaço aqui, como a las 2 da manhã. Depois da película... Depois do filme, o mais importante é que fomos reconhecidos por muitas pessoas, nos lugares onde a gente menos imaginava. Muita gente. Em lugares onde uno menos se lo imagina. E vocês são os de Suite Havana. Vocês são do Suite Havana, você e Francisco. Era muita alegria quando as pessoas nos viam na rua e nos tratavam com tanto carinho, tanto afeto. Porque é um filme de conteúdo muito forte, muito sentimental, muito realista. Eu acredito que o filme, na verdade, ajudou muito a criar, a formar certos tipos de consciência, de que as pessoas devem se tratar com mais carinho, com mais suavidade, com mais amor. Ha ajudado muito a criar o formar cierto tipo de conciencia de que la gente debe tratar con más cariño, com mais suavidade, com mais amor. Imagens do filme Suite Havana, noite de lua cheia. O menino Francisquito e o pai sentados no terraço. Como é a lua? A lua era grande e... É grande. Grande. E também era... Fria? Fria. E como você sabe que é fria? Frio ou quente? Quente. Quente? Ah, puxa, mas é muito bonita, não? É, quente. É quente? E quando... Te recuerda quando... E você lembra no Suite Havana que tinha uma lua grande? No dia da filmagem tinha uma lua grande e nós subimos no terraço da casa. E nós subimos ao techo da casa. No terraço. Tinha uma escada, o terraço. Então nos filmaram e a lua estava lá em cima. Uma lua bem grande, muito bonita. E a luna estava aqui arriba. Uma luna muito grande, muito bonita. E Fernando estava muito emocionado, porque eles tinham uma televisãozinha, uma câmera. E Fernando dizia a Raul, não deixe de gravar essa imagem, não deixe de gravar essa imagem. Esta imagem é muito bonita, muito... Continue gravando, Raul. Não deixe de gravar essa imagem. Essa imagem é muito bonita. Sigue ela gravando, Raul. De muñequito. Tinha um personagem argentino, muito bonitinho, Dibu, que ele gostava muito. Então eu disse, Francisquito, olha quem está na lua. Dibu está fazendo tchau para você. Está vendo? Dibu, te está dizendo adiós. Tu lo ves, então ele se queda mirando. Digo, dile adiós. E ele ficou olhando e eu disse, faz tchau para o Dibu. Ele levantou a mão e Fernando emocionado. Que cena linda, que cena linda. Obrigado, Francisco. Ficou ótimo, ficou ótimo. Depois descemos. Graças, Francisco, que bem quedaram, Então depois bajamos. Imagens do filme Suite Havana. Pai e filho sentados lado a lado no terraço apontam para a lua. A los padres brasileños, a los padres del mundo. Aos pais brasileiros, aos pais de todo mundo. Quando a gente tem um filho ou uma filha, temos que dar a eles muita confiança. Hay que darles mucha confiança. Hay que tentar fazer com que sejam muito independentes e não superprotegê-los. Porque a superproteção acaba com eles. Faz muito, muito mal a eles. E não sobreprotegê-los. Porque a sobreproteção acaba com eles. Les hace muito, muito dano. Temos que confiar muito neles e ter muita paciência. Temos que dedicar tempo a eles. Temos que dedicar tudo. Mas acima de tudo, muita paciência. Hay que dedicarle todo. Mas sobre todo, muita paciência. Gramado. Francisquito e o pai se abraçam.
nosso programa de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a cultura cinematográfica de Cuba. Escreve pra gente dizendo o que você achou e também dando novas sugestões. Sua participação é sempre muito importante. Você pode entrar em contato conosco através do Facebook ou do nosso site, programaespecial.com.br. Um grande beijo para você e eu te espero aqui de novo na semana que vem. Tchau! Os créditos do programa especial desta semana você encontra em nosso site